Olá, boa tarde. Responda rápido. Quantas vezes por semana você costuma ir à padaria para comprar pães? Algumas pessoas vão uma vez por semana, outras 2 vezes por semana, outras 7 vezes por semana, em todo dia. O meu entrevistado de hoje estava me explicando que, em média, as pessoas costumam ir 2 vezes por semana na padaria. Cada vez que eles vão à padaria, ao voltar para casa, estão levando consigo um saquinho de pão para transportar os pães. Pois esse saquinho de pão, tão inocentemente no passado, agora está sendo utilizado como mídia. E nós vamos conversar sobre isso. Estou recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade hoje o Pedro Rodrigues, que é franqueado para São José do Rio Preto, da franquia Premia Pão. A franquia Premia Pão, na verdade, transformou em mídia os sacos utilizados para o transporte de pães oferecidos pelas padarias para os seus clientes, etc. Isso é transformado em mídia porque atinge muitas pessoas, a pessoa leva para casa, atinge a família toda das pessoas, etc. Vai ser bacana a gente conversar sobre isso. Eu vou depois mostrar para vocês aqui alguns exemplos da Premia Pão aqui em São José do Rio Preto. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e você acessando a página da TV Rio Preto, você pode assistir o nosso programa e, mais do que assistir o programa, pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre estimula você a fazer isso. Interaja conosco sempre aqui no Opinião Cidade. E muito obrigado pela sua presença. Bom, eu queria agradecer aqui a presença do Pedro Rodrigues, que é o franqueado da Premia Pão Rio Preto. Pedro, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. O Pedro é empresário, já está iniciando-se nessa área que tem a ver um pouco com publicidade, com mercado, e é muito bacana, né? Uma nova mídia sempre é saudado com entusiasmo pela gente que mexe com comunicação, com publicidade, e isso é muito legal. O objetivo é sempre atingir as pessoas com boa informação, etc. E é o que você faz aqui. Fala um pouco sobre essa ideia. Como é que é a Premia Pão, como é que ela funciona, operacionalmente como é que ela funciona, desde quando ela existe? Essa ideia de transformar o saquinho de pão em uma mídia já existe em outros países do mundo. Como é que é isso? Obrigado pela presença, Pedro. Que isso, obrigado Rei, bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Então, essa mídia surgiu na Europa no ano de 2007, né? É recente também, mesmo na Europa. É uma mídia recente, até mesmo para a Europa, ela é uma mídia recente, sim. E visto a forma impactante, né, de que 98% da população se consome pão e que desses 98%, todos eles são clientes em potenciais, né? Então, foi visto como uma forma de mídia bacana para estar se trabalhando dentro da casa dos clientes, essa mídia em sacos de pães. Pedro, beneficia o panificador, né, o dono da padaria, porque ele ganha o saquinho de pão para utilizar. Isso já tem uma redução de custos para ele. Isso é muito expressivo também, é isso mesmo? Você já tem um cálculo de quanto isso representa de economia para eles? Não? Em média, a gente consegue fazer uma redução de custos, porque os saquinhos são entregues gratuitamente na panificadoras, né? De R$1.000 a R$2.000. Cada panificadora usa mais ou menos saquinhos, né? Mas na média dá uma média de R$1.000 a R$2.000 em economia para a panificadora também, que é uma forma bacana, porque eles que entregam a nossa mídia ao consumidor final. Você estava me dizendo que começou esse trabalho em Rio Preto faz pouco tempo também, né? Final do ano passado, é isso? Sim, Mais ou menos isso. Qual é o alcance desse projeto hoje? Quantas padarias já estão atingidas? Qual é o seu plano? Quer dizer, vai atingir mais ainda? Qual é o limite disso? Fala um pouco sobre isso. Nós estamos hoje com 18 padarias cadastradas em São José do Rio Preto. E nós estamos querendo chegar a 30 padarias dentro de São José do Rio Preto para trabalhar com a distribuição dos nossos saquinhos. Hoje, para você ter uma ideia, são produzidos 30 mil saquinhos, Rei. Como a gente estava falando, é um saco de 5 quilos, o que se empaqueta em média 4 pessoas por saquinho produzido, né? É um saquinho grande, né? Sem dúvida, bem bacana, né? Então, em média, com 30 mil saquinhos, a gente consegue atingir até 120 mil pessoas aqui dentro de São José do Rio Preto. É um número bem expressivo, né, para a gente poder trabalhar na cidade. A ideia é isso, nós estamos vendo algumas imagens aí de
Essas imagens que a gente está mostrando modelos aqui também, dos né? saquinhos. Exato, modelos dos saquinhos, exato. O tamanho é sempre esse aqui, o Pedro? Sim, a gente sempre faz o de 5 quilos por conta dessa informação, né? Que se a pessoa consumindo de 5 quilos leva de 6 a 10 pães por vez para a casa dele. Isso se entende que é para uma família de 4 ou mais pessoas. Então, como mídia, ela se torna mais impactante porque são mais pessoas consumindo aquela mídia naquele momento dentro da casa da pessoa, isso? E como nem todo mundo, nem toda a família consome todos os pães na hora do café da manhã, por exemplo, todo mundo ao mesmo tempo, essa mídia continua presente com as pessoas na casa delas durante algum tempo, pelo menos o dia todo, né? Eu costumo brincar que parece que existe uma regra que o último pão tem que ficar ali, né? Isso é interessante porque o último pão ficando ali é a sua mídia exposta durante horas e horas, dias, dentro da casa do seu potencial cliente. Bom, essas 30 padarias que você atende hoje, a quem você distribui hoje os saquinhos, você muda a arte dos saquinhos, quer dizer, muda a periodicidade do saquinho, pelo menos uma vez por mês, é isso? Isso, a gente faz uma tiragem mensal que supre a necessidade das padarias e no próximo mês nós temos às vezes anunciantes novos, promoções novas, que a gente faz uma premiação mensal também no nosso saquinho, que todo mês a gente vai alterando e colocando um saquinho novo na padaria, provavelmente perto da sua casa. Todas as regiões da cidade já recebe, já conhece o seu trabalho, é isso? Ah, sim, nós temos hoje na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte. Na Zona Oeste a gente tem um pouco menos espaço por ser uma região mais industrializada, né? Mas a gente ainda tem aqui alguns bairros na região Oeste que recebem o nosso saquinho. É onde fica o distrito industrial, aquela parte mais difícil. É o distrito industrial, essa outra parte mais complicada. Mas então os saquinhos são distribuídos pelo menos uma vez por mês, é isso? Uma vez por mês. Você estava com a ideia de que alterar essa periodicidade, né? Fazer mais vezes durante o tempo. Como é que é isso? Que ideia é essa? Na verdade, eu estava querendo fazer regionalizado, né, Rei? Eu estava querendo... Porque o microempresário, o pequeno empresário, ele tem a necessidade de estar realmente mais próximo dos clientes dele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um trabalho exclusivo para a região próxima onde está o comércio do nosso anunciante. Na região norte, o pequeno empresário vai estar ali próximo da região dele. Na leste, os pequenos empresários da leste vão estar com os clientes próximos deles. Tecnicamente e assim Tecnicamente é possível fazer essa, digamos, segmentação, né? Sim, é possível, até porque São José do Rio Preto hoje tem uma média de 200 padarias cadastradas, né? Em toda a cidade. E nós estamos com 30 padarias, no caso 18, aumentando para 30 padarias agora, né? Então isso quer dizer que o nosso mercado tem uma ampla variedade de localização para a gente poder estar trabalhando ainda. Bom, por enquanto, com esses 30 mil exemplares, etc., quanto custa para o anunciante esse anúncio, né? Existem vários modelos, vários tamanhos de anúncio, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um grande, o grande é o saquinho todo do pão, né? Mas existem outros bem menores, etc. Isso deve ser bastante econômico para o anunciante, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma forma bacana de fazer o anúncio, porque é uma forma compartilhada. Você divide os custos com outros anunciantes de outros segmentos diferentes, nunca do mesmo segmento. Isso é importante também, né? Toma cuidado com isso, né? Sempre tomar cuidado com concorrentes. Claro. Não seria legal ter 2 lava-jatos juntos, 2 coisas do mesmo segmento, trabalhando ali pela mesma clientela, né, Rei? Então, a gente faz ela dessa forma compartilhada, em que otimiza o custo para o nosso anunciante, ou exclusiva também. Então, o nosso preço é bem variável, desde o micro ao grande empresário pode estar trabalhando com a gente, de R$ 399 a R$ 8.800, né? Então, é uma variedade grande. O menor anúncio seria o equivalente, por exemplo, ao tamanho de um cartão de visita, mais ou menos isso? Isso, o menor anúncio é equivalente a um cartão de visita e sairia 399, 30 mil unidades, R$ 13,30 o milheiro. Então, é uma mídia... O custo por mil é muito barato, muito né? Interessante. E ainda mais se você colocar o custo por mil relativo a 4 pessoas por visualização de saco, diminui ainda mais o valor do nosso produto, né? Da nossa mídia, deixando Pedro, ela bem... E o maior anúncio é o anúncio do saquinho todo, né? Inclusive frente e verso do saquinho, Isso, né? Aí esse daí é um saco em exclusividade, que a pessoa ela determina tudo que ela quiser, localização, forma onde vai ser distribuída. Certamente direcionado para grandes empresas, grandes Certamente grupos. direcionados para grandes empresas.
Que é um Ela tem um custo de uma média de R$ 293 o milheiro, Rei. Então, mesmo que seja comparado com alguma outra mídia de menor custo, por exemplo, um panfleto, hoje, em média, o panfleto sai numa média de R$ 260 o milheiro de um panfleto, né? Então, nós não saímos muito fora, mesmo com o saco em exclusividade. Agora, também o que atrai muita atenção do público, não apenas de levar para casa o saquinho de pão, para transportar o pão, mas para visualizar os anúncios, porque há um sorteio de prêmios, né, de brindes, etc. Como é que é isso? Como é que funciona? Por isso que é o Premia Pão, né? É por isso é a Premia Pão. Isso. Para incentivar as pessoas a estarem olhando os anúncios de vocês, nossos anunciantes, nós fazemos uma premiação mensal e sempre com prêmios de grande interesse. São iPhone 7, tablets. Esse mês foi uma viagem para Fernando de Noronha com acompanhante. Então isso é uma forma de chamar a atenção das pessoas para estar consumindo os anúncios de vocês que estão trabalhando com a gente. E são sorteios autorizados pelas, enfim, são feitos pela Caixa Econômica Federal, esses sorteios, né? Então é tudo regulamentadozinho, tudo certinho, para não ter dúvidas na hora da gente fazer esse sorteio bacana. Em alguns casos, quando se trata de sorteio mesmo, as pessoas podem se cadastrar pelo site, tem um site que se cadastra, é isso, mas há também cupons de desconto. A mídia pode ser utilizada de várias formas pelo anunciante também, a ideia é essa? Isso é uma coisa bacana, né, Rei, porque as pessoas conseguem medir o que a publicidade dá de retorno para ela também, com esses cupons, né? Eles conseguem falar assim, a gente fez um anúncio com vocês, colocamos ali o recorte do cupom e a gente teve tantas pessoas com a gente graças ao cupom de vocês. Então é uma forma bacana da pessoa receber a informação de quanto essa mídia é assertiva para ele e para o pessoal de casa também, que sempre tem promoções, variedades, coisas bacanas, bem na casa dele, em cima da mesa do jantar de vocês. Pedro, deixa eu destacar outro ponto que eu acho interessante também. Estou notando aqui pelo material que você me trouxe aqui, a qualidade do papel, né? E aí também tem um viés ecológico, né? Sim. É muito interessante isso, porque a pessoa não está levando para casa o saquinho de pão. Aliás, você está me informando agora que eu nem sabia, os saquinhos plásticos para pão não são mais permitidos, né? Normalmente isso não está sendo utilizado, né? Enfim, mas esse é um papel ecológico, né? Biodegradável. Como é que é isso? Fala um pouco sobre essa questão também. Nós, para começo, assim, nós temos um projeto junto com a Iniciativa Verde, em que cada vez que se é produzida uma tiragem, nós plantamos uma árvore na Mata Atlântica, né? E por aí já começa o nosso projeto ecológico dessa forma também. É uma mídia que ela é biodegradável, ou seja, você recebeu na sua casa, recortou os cupons que você achou interessante, vai acontecer o descarte do que não for para você naquele momento, né? E essa mídia vai ser descartada dentro da casa da pessoa também e não em vias públicas, causando sujeiras, alagamentos, que nós riopretenses já estamos mais do que saturados, né? Acostumados com isso. E o mercado tem recebido bem, eu estou pensando do ponto de vista do anunciante, ele tem te procurado bastante, e eu estou vendo que você tem anunciante de vários portes mesmo, né? Pequenos anunciantes, que estão limitados pelo anúncio mais econômico ali, até anunciantes maiores, mas eu percebo que existe um interesse importante das pessoas, é isso mesmo, Pedro? Sim, as pessoas têm gostado bastante dessa forma de mídia que eu trouxe para São José do Rio Preto. Tem sido interessante, até pelo fato de que normalmente a gente vai na padaria, tem aquele papel pardo, né, na padaria, então é colorido, chama a atenção das pessoas e o próprio anunciante já se vê também interessado com essa coloração, com essa forma de se trabalhar. Né? O anúncio realmente é bem visível, né? Não há dúvida em relação a isso, é muito tranquilo essa questão. E a outra coisa legal também, Rei, que esses daí são tintas atóxicas, né? Tudo regulamentado, que não vai ter problema nenhum para a saúde e muito menos para as padarias poderem receber o nosso saquinho tranquilamente. É um papel craft, né? De baixa gramatura, mas é um papel craft resistente, né? Estou até forçando aqui para estourar, não estoura fácil não, quer dizer, isso é importante, né? É um craft de gramatura 40. Tem nada mais desagradável do que estourar um saquinho de pão cheio de pães, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, não pode de jeito nenhum, né? Você vai embora toda a alegria do dia. Tá certo, Pedro. Que bacana, viu? Queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, parabenizá-lo pelo empreendedorismo, né? Trazer uma iniciativa dessa para São José do Rio Preto. Ele é um franqueado exclusivo de São José do Rio Preto. Franqueado exclusivo de São José do Rio Preto. Se alguém tiver com ideia de se franquear, nessa questão não vai poder ser em São José do Rio Preto, vai ter que escolher um outro mercado para fazer isso, né?
E você já pensa em ampliar essa ideia para outros mercados também ou não? Ainda você está mais localizado em Rio Preto mesmo. Daqui a pouco eu vou falar rapidamente sobre uma segunda atividade sua, pela qual também você é muito conhecido, pelo menos Sim. no Brasil todo aí, mas fala um pouco sobre isso. A gente tem um interesse sim, né? Mas eu acho que nós temos que caminhar sempre com a cabeça certinha, sabendo que você não pode dar um passo maior do que a perna. Então nós estamos nos fixando em São José do Rio Preto e caso não haja algumas outras pessoas que tenham se franqueados na região nossa, a minha ideia é ir pegando as regiões sim, Mirassol, Catanduva e por aí em frente com essa franquia, que é uma ideia muito bacana e também, modéstias à parte, é rentável também, é uma ideia bacana e rentável. Bom, o legal é o fato da importância de se pensar em um passo de cada vez, né? Nessas coisas, o empreendedorismo é muito importante, claro que sim, mas essa noção de que é preciso dosar as coisas é muito legal, né? Eu sempre fui meio empreendedor, né, Rei? Então, eu acho que toda pessoa que começa com empreendedorismo, ela costuma tropeçar em umas pedras bem bacana para a gente ir aprendendo, né? Então eu já tive minhas pedras já e hoje eu vou caminhando a passos lentos, tudo com consciência. Deixa eu aproveitar o nosso tempo aqui para apresentar o segundo Pedro Rodrigues. O segundo Pedro Rodrigues. O Pedro Rodrigues, certamente vocês já, quem conhece, quem já ouviu em algum lugar aí, já vai reconhecê-lo pela voz, etc., mas certamente já entendeu que essa outra atividade dele tem muito a ver com a comunicação também. Ele é locutor de rodeios e, aliás, é filho de uma das referências boas desse mistério, desse trabalho aqui na nossa região, né? O Gleidson Rodrigues, né? É o pai do Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues, além do Gleidson, também ele, Pedro, é locutor de rodeio, né? Como é que como é que isso começou, Pedro? Você é novo ainda, bem jovem ainda. Essa é uma atividade que a gente sabe que de grande longevidade, né? Existem grandes locutores de rodeio há muito tempo em atuação, 70 etc. anos, Barra Mansa está aí há quantos e quantos anos bacana, na estrada. Né, que seja assim, né? Se Deus quiser, o Barra vai ficar muito mais ainda o tenor das arenas, né? Eu cresci vendo meu pai, né, o Rei? Então não teria como eu fugir dessa paixão por rodeios, sendo que eu cresci do lado dele, acompanhando o dia a dia dele nas arenas. Era pequeno, tudo era bonitinho, entrava na arena, falava um verso, dançava um country, né? E assim fui criando mais carinho por essa profissão e por essa área. E aí você vai tendo que desenvolver o seu próprio estilo, é isso mesmo? Funciona assim, não é isso, Pedro? Como é que é isso? Eu costumo comparar com o locutor de futebol, narrador de futebol, cada um tem o seu próprio estilo, etc. O locutor de rodeio também, né? A gente percebe que alguns têm um estilo muito marcante, muito próprio, né? E além de a gente ter que criar o nosso próprio estilo, existe uma outra coisa também que as coisas vão atualizando, vão mudando as formas. Por exemplo, a gente pega o Zé do Prato, antigamente era o cara nas arenas, né? Era um fenômeno, mas hoje as coisas mudaram um pouco mais, você tem que ir atualizando, às vezes você não tem tanto tempo para ficar com brincadeiras e outras coisas, virou uma coisa mais profissional e milionária. O mundo do rodeio, sim, né? São prêmios de milhões de dólares para um peão, né? Então a gente tem que se atualizar com isso também e a cada dia vem atualizando e mudando o estilo para poder se adaptar ao mercado que a cada dia cresce e se adapta mais. Mas aquelas brincadeiras, aquela característica do locutor de rodeio de fazer umas brincadeiras com o público, né? No fundo do copo que eu vejo o sorriso da mulher amada, sabe? Isso continua existindo, é isso mesmo? Algumas cidades sim, Rei. Algumas cidades depende muito do local. Depende muito do local. Existem cidades que nos dão essa brecha, o que é muito bom, e sempre a população gosta desse tipo de brincadeira, até porque é uma festa que para a gente pode ser todas as semanas. Toda semana a gente está numa cidade nova. Mas para o público não. Público não, é uma vez por ano para eles. É anual, exatamente. Então aquela data lá, eles gostam disso, eles gostam da festa. É uma grande celebração para as pessoas. É uma grande celebração das pessoas, então... Eu gosto de quando a gente tem essa liberdade de estar trabalhando com brincadeiras, com versos e tudo mais, e não gosto quando não se pode brincar. Mas faz parte dessa atualização, é que nem a mesma coisa que a gente falar assim, imagina o Galvão Bueno também querendo ficar fazendo brincadeira lá dentro do o tempo todo, o tempo não dá, todo, né? Não dava também.
Então eu sou a favor, mas eu gosto das brincadeiras. Pedro, eu tenho a impressão, eu costumo dizer que o esporte mais popular na nossa região hoje não é mais o futebol, é o rodeio, né? Eu acho que eu não estou errado totalmente falando isso, né? Olha, o rodeio traz, como São José do Rio Preto, a capital country, né? Então, aqui é a região mais rica no mundo country. Até por uma outra questão, viu, Rei? Logística. Até a própria logística de São José do Rio Preto transformou São José do Rio Preto uma cidade polo para nós que somos profissionais da área e tudo mais. Igual eu vim de Unai com o meu pai pequeno, sem família, sem nenhum vínculo com a cidade, apenas por logística. A saída daqui para o Paraná é fácil, daqui para o Mato Grosso, daqui para o Sul. De certa forma, isso explica, de um modo geral, o desenvolvimento socioeconômico de Rio Preto como um todo, né? Em todas as áreas. Né? Como um todo, mas inclusive nessa área também, isso é interessante, porque a grande nata do rodeio se acumulou em São José do Rio Preto. Então, teve Barretos, né, que está aqui na nossa região também. Barretos continua sendo o grande templo do rodeio, né? Continua, do rodeio nacional e internacional também. Às vezes a gente entra em contato com alguns cowboys americanos na época do rodeio de Barretos e eles falam o tanto que é bacana a nossa festa aqui, o tanto que é diferente. Porque lá eles são mais frios, né? Lá eles são mais frios, é palminha só e acabou. Aqui o povo grita, sacode, levanta poeira e lá não tem tanto esse calor. Puxa, que bacana, que legal. Não podia deixar de aproveitar a oportunidade da presença do Pedro aqui para tocar nesse assunto também, a gente falar um pouco sobre isso, sobre Festa do Peão. Mas nós conversamos com ele aqui, agradeço a presença dele mais uma vez, sobre a mídia do saquinho de pão. Na verdade, a empresa dele, a franquia dele aqui em São José do Rio Preto, transformou o saquinho de pão, aquele inocente saquinho de pão que você pega na padaria, na panificadora, leva para casa, para levar o pão para sua família, para comer em casa, acaba se transformando numa mídia valiosa, numa mídia que acaba ajudando a impulsionar o próprio mercado. Isso que é legal, a publicidade faz isso mesmo, né? É o papel dela, né? Fazer exatamente essas coisas. Bacana, sucesso nessa iniciativa e que sempre você possa crescer, se desenvolver mais e mais nesse métier também, Pedro. Muito obrigado pela sua presença, tá certo? E volta outras vezes para a gente conversar sobre esse e sobre outros assuntos, tá certo? Que isso, eu que agradeço o convite, Rei. Obrigado ao pessoal aí que nos assiste por deixar nós entrarmos dentro da casa de vocês. E eu estou à disposição, sempre que quiser bater um papo, tomar um café, o Pedrão está aqui. Tá certo. Obrigado, Pedro. E obrigado a você que nos acompanhou em sua casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.